E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês sobre a história do mito de Prometeu, ou em inglês, The Myth of Prometheus. Então, inicialmente, eu vou contar essa história em inglês para que vocês possam treinar a audição de vocês e, além disso, aprender umas palavrinhas novas. E, em seguida, eu vou fazer a tradução dessa história em português, caso você tenha tido muita dificuldade com a versão em inglês. So, our story begins a long time ago, before the creation of mankind. At that time, there was a huge battle between the gods and the Titans. Interestingly, one of the Titans, named Prometheus, convinced his brother to fight on the side of the gods. The gods ended up victorious in this battle, and they sent the remaining Titans to Tartarus, which is a region in the underworld. As a way to thank Prometheus and his brother, Zeus entrusted them the creation of life on earth. So Prometheus and his brother bestow in a variety of creatures many different skills, as the ability of flight, the ability to move through water, and the ability to race. In addition to that, Prometheus created humankind in the image of the gods, and he has done that out of clay. However, the Almighty God, Zeus, told Prometheus, or prohibit Prometheus, to give mankind the gift of immortality. And in addition to that, he wanted mankind to worship the deities from below Mount Olympus. Zeus wanted to make sure that mankind would always be dependent on the gods. However, Prometheus, he imagined a greater purpose to his creation. And when Zeus told him that sacrifices would have to be made in the honor of the gods, Prometheus decided to trick Zeus and give man some advantage. So Prometheus killed a bull, and he divided the animal in two parts. In a bowl, he concealed the juicy flesh of the bull under the unattractive belly of the animal, while in the other he hid bones under a thick
layer of fat. He presented these two bowls to Zeus, and Zeus chose the latter. When Zeus realized Prometheus' deception, as a way to punish the Titan, he prohibited the use of fire by mankind. However, Prometheus did not want to see his creation without this resource. So he climbed Mount Olympus and he stole fire from the gods to give it back to man. With this resource, mankind was able to harness nature on its favor. And many people believe that it was, or this gift that Prometheus had given man, was the catalyst to human progression. However, when Zeus realized what Prometheus had done, he decided to punish the Titan. He cuffed the Titan to a cliff in the underworld, and he ordered a vulture to eat the Titan's liver. During the night, the liver of the Titan would grow back, and the vulture would eat the liver on the next day. And this cycle would remain throughout eternity. Although Prometheus had been punished for the rest of eternity, he did not regret anything that he has done for humanity. And this is a short summary of the story of the myth of Prometheus. Então, o que eu falei aqui, pessoal? Essa história do mito de Prometeu começa bem antes da humanidade aparecer, numa batalha entre os deuses e os titãs. Interessantemente, um desses titãs, chamado de Prometeu, ele decidiu lutar com seu irmão com os deuses, ou seja, no lado dos deuses. E os deuses, eles foram vitoriosos nessa batalha. Então, como uma forma de agradecer o Prometeu e o seu irmão, o Zeus, ele encarregou eles de criar toda a vida no mundo, na Terra. Então, o Prometeu, com o seu irmão, ele criou várias criaturas com diversas habilidades, com a habilidade de correr, com a habilidade de nadar e com a habilidade de voar. Além disso, ele criou a humanidade como um reflexo dos deuses. E ele fez isso
através do barro. Ele criou a humanidade com o barro. Entretanto, Zeus não permitiu que o Titã desse à humanidade o dom da imortalidade. E além disso, ele queria que a humanidade adorasse os deuses da Terra. Entretanto, o Prometeu, ele imaginou a criação dele com um propósito muito maior. E quando o todo-poderoso Deus, Zeus, falou para o Prometeu que alguns sacrifícios teriam que ser feitos, o Prometeu, ele decidiu trapacear para dar uma vantagem aos seres humanos. Então ele matou um touro e ele dividiu esse touro em duas partes. Na primeira parte, ele colocou toda a carne desse animal abaixo da barriga desse animal, que não era muito atrativo aos olhos. Em uma outra tigela, ele escondeu os ossos do animal abaixo de uma camada grossa de gordura. Zeus, ele escolheu esse último, mas quando ele viu que o Prometeu ele tinha trapaceado, ele decidiu punir o Titã e proibiu que o fogo fosse usado pelos seres humanos. Mas o Prometeu, ele não queria que a criação, ele não queria que a criação dele vivesse sem o fogo. Então ele escalou o Mount Olympus, né, o Monte Olimpo, e ele roubou o fogo dos deuses. E ele deu esse fogo para os seres humanos. E através do fogo, os homens, eles conseguiram domar ou controlar a natureza para o seu próprio benefício. E isso é visto como um catalista para todo esse presente, né, que o Prometeu deu para a humanidade. Ele serviu como um catalista para todo o progresso humano. Zeus, quando ele viu que Prometeu tinha feito isso, ele decidiu punir o Prometeu. Então ele pegou o Prometeu e ele amarrou ele a um penhasco. E ele ordenou que um urubu comesse o fígado do Prometeu. E durante a noite, o fígado do Prometeu, ele crescia de novo. Então, na parte da manhã, o urubu ia lá e comia o fígado novamente. E isso aconteceu pelo resto da eternidade. Então, apesar de todo esse sofrimento, o Prometeu, ele nunca regretted, né? Nunca se arrependeu de nada que ele fez para a humanidade. E isso aí é meio que um sumário dessa história, que é o mito de Prometeu. O vídeo original dessa história, que tem um inglês mais rebuscado, eu vou deixar na descrição e eu encorajo vocês a assistir ele mais tarde ou depois desse vídeo,
para que você e veja se você consegue entender a história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, pessoal. Caso você tenha gostado, se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esqueça de fazer o download do seu e-book, que eu vou deixar um link na descrição, e até a próxima. Um abraço.